Este é uma vídeo revisão do Two Faces Devil Red Warrior. Two Faces Devil, ou se preferirem as duas faces do diabo, é outra coleção que a Manix fabricou nos anos 90 com o objetivo de lançar a sua própria versão dos Masters of the Universe. É mais uma coleção a imitar os Masters of the Universe, tal como os Defenders of the Planets, Exchangers, MX Space Robots e entre outras. E o Red Warrior foi uma das primeiras figuras de ação que eu recebi desta coleção, que eu acho que os meus pais compraram na antiga loja dos 300 escudos a meio dos anos 90. E, como podem ver, o Red Warrior é a figura que eu mais gosto desta coleção e, como podem ver, é muito a imitar os Masters of the Universe, os braços, as pernas. E vamos ver mais perto, como podem ver a cara do Red Warrior, só ampliar um pouco mais. Ele está com uma expressão estranha. As expressões das figuras desta coleção da Manix são muito estranhas. Os olhos estão pintados pretos, as sobrancelhas também, a boca está aberta e pintada de laranja. Tem esta parte da armadura pintada de verde, que faz parte do capacete. E o capacete está pintado de laranja com azul. Tem alguns salpicos de cor, mas nada de grave. Tem alguns detalhes moldados também. Como podem ver, o tronco pintado de um dourado muito bem trabalhado, assim como o azul. Este azul está muito bem trabalhado, na minha opinião. Um azul pró-metalizado. Os calções estão pintados de cor púrpura, tem alguns salpicos de cor, mas nada demais. Como podem ver, o braço direito dele pintado de vermelho, tem esta pulseira pintada de cinzento, com alguma falha de pintura, como podem ver, mas pronto. A mão direita meio aberta, tem 5 dedos. Já o braço esquerdo, como é, também pintado de vermelho. E esta pulseira também tem um defeito de pintura. E a mão esquerda aberta, como se pode verificar. As pernas muito robustas, pintadas de vermelho. E as botas pintadas de azul, o mesmo azul do tronco, como se pode verificar. Já atrás, a figura, como podem ver. As costas pintadas de dourado, como são os braços, os calções, as pernas e as botas atrás. A figura em si está a imitar os Masters of the Universe, mas mesmo assim a Manix fez um bom trabalho, na minha opinião. E em termos de articulação, ele tem articulação na cabeça, mas eu já vos vou mostrar. Ele movimenta os braços no ângulo de 360 graus. Já a cintura, ele pode movimentar a um ângulo de quase 90 graus para o lado esquerdo, mas para o lado direito nem chega a um ângulo de 90 graus. Ele tem articulação esférica nas pernas, só que o problema é que os calções são pequenos em comparação com as pernas, são muito robustas, e a articulação esférica podemos movimentar, mas depois o movimento não é muito e a figura fica com dificuldades em não cair. Eu mantendo assim, sem movimentar as pernas, é o melhor, porque senão ele vai estar sempre a cair. E já outra coisa. O acessório que a figura trazia, se eu não estou em erro, acho que era uma espada, mas eu já não tenho. A razão por que eu não vos mostrei a nuca da figura é porque, como esta coleção se descreve como as duas faces do diabo, ele tem uma segunda face, ou seja, uma segunda cara. E para tal, movimentamos a cabeça num ângulo de 180 graus para a frente e revelamos a outra face do Red Warrior, que é uma cabeça de dragão, só ampliar um pouco mais. E como podem ver, eu adoro imenso esta cabeça de dragão, está altamente, este cinzento está muito bem trabalhado, as escamas, os olhos pintados de vermelho com preto, os dentes pintados de preto, tem esta faixa pintada de dourado, é a figura que eu mais gosto desta coleção. E por isso mesmo o gimmick, a habilidade destas figuras é mostrar a segunda face que estão a esconder. E já agora ele tem articulação no ângulo de 360 graus na cabeça. E para comparação, eu vou comparar o Red Warrior com o Strong Arm da coleção Defenders of the Planet. E como podem ver, a Manix utilizou o mesmo tipo de braço esquerdo e os calções também, mas com algumas alterações. O tronco é que é diferente.
Críticas em relação ao Red Warrior, nomeadamente o problema que as figuras têm com as pernas, devido ao facto das pernas serem muito robustas, ou os calções pequenos, e então a articulação não é das melhores. A figura tem alguns salpicos de cor, como se pode verificar, também no capacete. As expressões das caras destas figuras deveria ter sido mais bem trabalhada, porque tem uma expressão muito estranha. E fora isso, não tenho mais críticas. Eu adoro imenso o Red Warrior. É a figura que eu mais gosto desta coleção. Aí lá está. A dificuldade para ele não cair, como se pode verificar. Mas eu adoro bastante esta figura da ação. Gosto imenso desta figura em particular. A coleção teve cerca de 4 ou 5 figuras e esta é a minha favorita. É a que eu mais gosto com esta cara. E o esquema de cores também. Como eu referi, gosto muito do esquema de cores. Tem uma articulação a imitar os Masters of the Universe. Em vez de ter anilhas nas pernas, tem articulação esférica. Gosto imenso desta cabeça de dragão. E o design dele está muito bom. Gosto bastante. E se gostam do Red Warrior, eu recomendo-vos. Eu nunca vi nenhuma destas figuras à venda no OLX ou no custo justo, sinceramente. Por isso, no eBay e Amazon conseguem encontrá-lo facilmente, selado, não selado, completo ou incompleto. E aqui têm, malta. Já sabem, subscrevam, comentem, ponham gosto, qualquer coisa, é só dizerem. E aqui tem. Este é uma vídeo revisão do Two Faces Devil Red Warrior. Espero que tenham gostado e até à próxima.